Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E hoje a gente começa mais uma série de leitura guiada, explicada, traduzida, contextualizada, enfim, você já conhece. Quem está chegando pela primeira vez, a gente pega uma história ou real, que é o caso da leitura que a gente vai começar hoje, ou uma história fictícia, facilitada para um determinado nível de inglês, e a gente conta, a gente lê junto, eu traduzo, explico a tradução, explico a contextualização daquela tradução, do porquê que é traduzido daquela forma, etc, etc. E dessa vez a gente vai começar um livro de uma história que realmente aconteceu. Dessa vez, a gente não vai falar de história fictícia de alguma pessoa e tal. Foi, claro, existe um autor desse livro, no caso é o Tim Vickery, mas ele é baseado numa história real, uma história que de fato aconteceu. A história de Mary, Queen of Scots, que é, vamos dizer assim, uma das últimas monarcas da Escócia, antes da Escócia se tornar parte do Reino Unido. Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar expressões novas, curiosidades, até perguntas e dúvidas para você deixar no comentário e bora pro vídeo. Vamos começar aqui então, Chapter 1, Fotheringhay. My name is Bess Curl, but this is not my story. It is the story of my Lady Mary, Queen of Scots. She wrote the story and then she gave it to me. I am going to give it to her son. She began the story a week ago. It was January 1587, and we sat here in our cold room in Fotheringhay Castle, in the north of England. We couldn't see much from the window. One or two houses, a river, some trees, some horses, a road, that's all. The road goes to London, the home of Queen Elizabeth of England. Mary sat with her little dog in her hands and watched it all day long. Vamos até aqui. Então começamos com, Chapter 1, capítulo 1, Fotheringhay. Se você que está acompanhando já há algum tempo, já deve saber isso que eu vou falar. Você que está chegando pela primeira vez, nomes próprios em inglês, nomes de lugares, nomes de pessoas, nomes de marcas, geralmente a gente não traduz. Então, Fotheringhay, ao invés da gente ficar queimando o neurônio, tentando descobrir o que é isso, a gente vai explicar já dentro do pedacinho que a gente leu, mas é um nome próprio, então eu não vou traduzir ele, tá bom? Então vamos lá. My name is Bess Curl, but this is not my story. Então, meu nome é Bess Curl, nome próprio, Então a gente não traduz. Mas esta não é a minha história. It's the story of my Lady Mary, Queen of Scots. Essa é a história da minha Senhora Mary, a rainha dos escoceses. Então, houve há um tempo atrás, uma senhora chamada Mary, que era a rainha dos escoceses, quando a Escócia não fazia parte do Reino Unido. She wrote the story and then she gave it to me. Então, ela escreveu a história e então ela me deu, ela a deu a mim. I am going to give it to her son. Então, eu vou dá-la ao seu filho, ou ao filho dela. She began the story a week ago. Então, ela começou a história há uma semana atrás. It was January 1587, and we sat here in our cold room in Fotheringhay Castle in the north of England. Então, era janeiro 1587 e nós nos sentamos aqui no nosso quarto frio no castelo de Fotheringhay, no norte da Inglaterra. Então, já vamos contextualizar isso, tá? Aqui nós temos a Bess, que é, vamos dizer assim, se ela chama a Mary de Lady, significa que ela trabalha para Mary. Isso é uma forma de tratamento entre serviçal e o seu patrão, tá? Nesse caso, a patroa. E elas estavam, primeiro, era janeiro de 1587, no norte da Inglaterra. Estava frio, muito frio.
tá? Muito frio mesmo, tá? Então elas estavam num quarto frio, ela até menciona isso, né, na Cold Room, um quarto frio, no castelo de Fotheringhay. É um castelo, ele existe de verdade, tá? Ainda existe, no norte da Inglaterra, perto da divisa com a Escócia, ok? We couldn't see much from the window. Então nós não conseguíamos ver muito da janela. Então se você olhasse pela janela, você não via muita coisa. One or two horses, a river, some trees. Perdão, deixa eu fazer de novo. One or two houses, a river, some trees, some horses, and a road. That's all. Então, uma ou duas casas, um rio, algumas árvores, alguns cavalos e uma estrada. Isso é tudo. Ou seja, só isso que elas conseguiam ver. The road goes to London, the home of Queen Elizabeth of England. A estrada vai para Londres, o lar da Rainha Elizabeth da Inglaterra. Aí que tá. Eu sei que você está pensando, mas espera aí. A Rainha Elizabeth morreu em 2022. Foi. A Rainha Elizabeth II. Essa é a Rainha Elizabeth I. Eu sei, teorias da conspiração que dizem que ela vive para sempre, tudo bem, tá bom, beleza. Mas nesse caso, segundo a história, ela é a Rainha Elizabeth I. E a gente ainda vai entender o papel dela em toda essa história, tá? Então, Mary sat with her little dog in her hands and watched it all day long. Então, a Mary se sentou com o seu cachorrinho nas suas mãos e assistiu a ele o dia todo. Esse ele é quem? No caso, ela, a estrada que vai para Londres. Então, a gente pode dizer que a Mary estava aguardando por alguma coisa. Vamos lá, vamos descer aqui e vamos ver o que mais que a gente tem. Vamos lá. A partir daqui, ó. No one came along the road. Nothing happened. I watched Mary unhappily. Please, Your Majesty, come away from that window, I said. It doesn't help. No one is going to come. Queen Elizabeth can't do it. Queens don't kill queens. Don't they, Bess? Mary said. Then why are we here in this prison? Why am I not free? Why, Your Majesty? Because Queen Elizabeth is afraid of you. Vamos até aqui porque o próximo parágrafo vai acabar sendo cortado, então a gente faz só esse pedacinho. Então ele fala assim: No one came along the road. Então ninguém veio pela estrada. Nothing happened. Nada aconteceu. I watched Mary unhappily. Eu assisti Mary infelizmente. Ou seja, infelizmente eu assisti a Mary, está numa ordem trocada. Please, Your Majesty, come away from that window, I said. Então, por favor, Vossa Majestade, vá para longe desta janela, eu disse. Então, a gente falou agora há pouco que ela tinha uma relação de serviçal e patroa. Aqui ela já trata por um pronome de tratamento para a família real, que é Sua Majestade. Então, aqui a gente já consegue estabelecer as relações, né? Então, Mary, rainha, Bess, a serviçal direta dela. Tá? Existe um termo próprio para isso, mas vamos deixar mais para frente. Eventualmente pode ser falado no texto, tá? Então, ela pede para que ela se afaste da janela, que ela saia de perto da janela. E seguindo, diz assim: It doesn't help. No one is going to come. Né? It doesn't help. Isso não ajuda. No one is going to come. Ninguém virá. Ou ninguém vai vir. Queen Elizabeth can't do it. Queens don't kill queens. Então, a Rainha Elizabeth não pode fazer isso. Rainhas não matam rainhas. Né? Vamos pensar aí, o que será que aconteceu? Então, don't they, Bess? Mary said. Elas não, Bess. A Mary disse. Then why are we here in this prison? Why am I not free? Então, por que nós estamos aqui nesta prisão? Muito foco nessa palavra. Por que eu não estou livre? Ou seja, o castelo de Fotheringhay
é uma prisão. Mary foi mandada para lá por algum motivo, nós vamos ver durante a história, por algum motivo, para ficar presa. Então ela está presa no castelo, ela não pode sair. E ela por algum motivo está aguardando alguém vir de Londres, talvez para libertá-la. Why, Your Majesty? Because Queen Elizabeth is afraid of you. Então por que, Sua Majestade? Porque a Rainha Elizabeth tem medo de você. Aí já aproveitando para dar uma dica aqui. To be afraid é a expressão ter medo de. Apesar de nós usarmos em português o verbo ter, em inglês é o verbo to be, estar. Ok? Então vamos descendo aqui. E para a gente finalizar a página, ela diz assim: That's right, Mary said. She's afraid of me and she hates me too. She hates me because I am beautiful and she is not. Because I had 3 husbands and she never married. And because many people, good Catholic people in England, France, Scotland, Spain, say that I, Mary, am the true Queen of England, not Elizabeth. And Elizabeth has no children, so when she is dead, my son James... She came away from the window and stood in front of me. Muito bem. Então diz assim: That's right, Mary said. Isso está certo, né? Ou está certo, Mary disse. She's afraid of me and she hates me too. Então ela tem medo de mim e ela me odeia também. She hates me because I'm beautiful and she is not. Ela me odeia porque eu sou bonita e ela não. Because I had 3 husbands and she never married. Porque eu tive 3 maridos e ela nunca se casou. And because many people, good Catholic people in England, France, Scotland and Spain, say that... Vamos até aqui, que você não vai ficar muito grande. E porque muitas pessoas, boas pessoas católicas na Inglaterra, França, Escócia, Espanha, dizem que eu, Mary, am the true Queen of England, not Elizabeth. Que eu, Mary, sou a verdadeira rainha da Inglaterra e não Elizabeth. And Elizabeth has no children, so when she's dead, my son James. E Elizabeth não tem filhos, então, quando ela morrer, o meu filho James, etc, etc. She came away from the window and stood in front of me. Então ela se afastou da janela e parou na minha frente. Então, a gente já tem um outro personagem aqui, que é o James, que é o filho dela. Então ela tem um filho. E por algum motivo, existe uma questão religiosa envolvida. Só lembrando de uma coisa. Neste momento da história, não existe igreja anglicana. Ainda não. Ela acontece alguns séculos depois, acredito eu, já com Henrique VIII, que é um pouco mais para frente. E lembrando de uma coisa, neste momento da história já existia a igreja anglicana. A igreja anglicana foi fundada coisa de 50 a 60 anos antes desses fatos. E começou uma época na Inglaterra onde anglicanos e católicos eles se bicavam muito. Havia muitos problemas entre anglicanos, católicos e protestantes. Então havia uma questão religiosa, uma tensão religiosa muito grande. Muito grande. Tá? Então a gente vai ver ainda durante a história qual o papel de cada autoridade, de cada país nesse rolê dessa questão religiosa. Ok? Então vamos lá. Vamos mudar de página aqui. James, she said quietly, my son, does he think about me sometimes? He was only 10 months old when I last saw him. It is nearly 20 years. Of course he thinks about you, Your Majesty, I said. You write to him often. How can you forget his mother? Then why doesn't he write to me? Mary asked. Does he want me to stay here
here in an English prison. Deixa eu ler de novo isso aqui, só porque tem um errinho de digitação, ó. Does he want me to stay here? Falta um T aqui, tá? To stay here in an English prison? No, of course not, Your Majesty, but he has a lot of work, Your Majesty. He's the King of Scotland, and he's not the King of Scotland, Bess, she said. Not before I am dead. Remember that. Vamos lá. Então, James, she said quietly, my son. Então, James, ela disse baixinho, meu filho. Does he think about me sometimes? Ele pensa em mim de vez em quando? He was only 10 months old when I last saw him. Então, ele tinha só 10 meses de idade quando eu o vi pela última vez. It is nearly 20 years. Tem mais ou menos, tem aproximadamente 20 anos. Of course he thinks about you, Your Majesty, I said. É claro que ele pensa em você, Vossa Majestade, eu disse. You write to him often. How can he forget his mother? Você escreve frequentemente para ele. Como ele pode esquecer a mãe dele? Then, why doesn't he write to me? Mary asked. Does he want me to stay here in an English person? Olha, gente, tá difícil essa frase, viu? Does he want me to stay here in an English prison? Uau, saiu. Então, por que ele não escreve para mim? Mary perguntou. Ele quer que eu fique aqui, que eu permaneça aqui numa prisão inglesa? No, of course not, Your Majesty. Não, é claro que não, Sua Majestade. But he has a lot of work, Your Majesty. He's the King of Scotland and... Mas ele tem muito trabalho, Vossa Majestade. Ele é o rei da Escócia e... He's not the King of Scotland, Bess, she said. Ele não é o rei da Escócia, Bess, ela disse. Not before I am dead. Remember that. Não antes que eu esteja morta. Lembre-se disso. Então, né? A rainha é ela. E temos um filho de 20 anos aí. 21 aproximadamente. Vamos seguindo. No, Your Majesty, of course not. But perhaps people tell him things that aren't true. You know what people say. Perhaps he thinks you killed his father. Mary's face went white. She was very angry, and for a minute, I was afraid. She said, You know that's a lie, Bess. It's a lie. I did not kill James's father. I knew nothing about it. I know that, Your Majesty, but perhaps James doesn't know it. He hears so many lies all the time. He needs to know the true story. Why don't you write and tell him? Mary sat down slowly. She looked old and tired. All right, Bess, she said. Give me a pen, please. I'm going to write to James and tell him the true story. You can give it to him when I am dead. Então ele falou, No, Your Majesty, of course not. Então, não, Sua Majestade, claro que não. But perhaps people tell him things that are untrue. Mas talvez, essa é uma outra forma da gente dizer talvez pessoas digam a ele coisas que não são verdade, que são inverdades. You know what people say. Você sabe o que pessoas falam? Perhaps he thinks you killed his father. Talvez ele pensa que você matou o pai dele. Mary's face went white. Então, o rosto de Mary ficou branco. She was very angry, and for a minute I was afraid. Ela estava com muita raiva. E por um minuto eu tive medo. She said, You know that's a lie, Bess. It's a lie. Ela disse, você sabe que isso é uma mentira, Bess. É uma mentira. I did not kill James's father. I knew nothing about it. Eu não matei o pai do James. Eu não sabia de nada sobre isso. I know that, Your Majesty.
Então, eu sei disso, Sua Majestade. But perhaps James doesn't know it. Mas talvez o James não saiba disso. He hears so many lies all the time. Ele ouve muitas mentiras, ou tantas mentiras, o tempo todo. He needs to know the true story. Why don't you tell him? Ele precisa saber a verdadeira história. Por que você não escreve e conta para ele? Mary sat down slowly. Então a Mary se sentou lentamente. She looked old and tired. Então ela parecia velha e cansada. All right, Bess, she said. Give me a pen, please. Então, tudo bem, Bess, ela disse. Me dê uma caneta, por favor. I'm going to write to James and tell him the true story. Eu vou escrever para o James e vou contar a ele a verdadeira história. You can give it to him when I'm dead. Você pode dar isso a ele quando eu estiver morta. Então, descendo aqui, a gente finaliza essa página e tem só mais um pouquinho aqui embaixo. Ó. Cabe tudo? Não cabe. Não cabe tudo, que pena. Então vamos lá. Dead, Your Majesty. Don't say that. You aren't going to die. Her old, tired eyes looked at me. Yes, I am, Bess. You know what it's going to happen. One day soon, a man is going to bring a letter from Queen Elizabeth, and then her men are going to kill me. But before I die, I would like to write to my son James. I want to tell him the story of my life. So give me a pen, please. I gave her a pen, and this is what she wrote. Vamos voltar aqui. Dead, Your Majesty. Don't say that. You aren't going to die. Então, morta, Sua Majestade. Não diga isso. Você não irá morrer. Her old, tired eyes looked at me. Yes, I am, Bess. Então, seus velhos e cansados olhos olharam para mim. Sim, eu vou, Bess. You know what is going to happen. Você sabe o que vai acontecer. One day soon, a man is going to bring a letter from Queen Elizabeth. Então, um dia em breve, um homem vai trazer uma carta da rainha Elizabeth. And then her men are going to kill me. E então, os homens dela irão me matar. But before I die, I would like to write to my son James. Mas antes que eu morra, eu gostaria de escrever para o meu filho James. I want to tell him the story of my life. Eu quero contar a ele a história da minha vida. So give me a pen, please. Então, me dê uma caneta, por favor. I gave her a pen. This is what she wrote. Eu dei a ela uma caneta e isto foi o que ela escreveu. Como você pode ver, não tem nada. Por quê? Vai ficar para o capítulo 2. Então, no próximo vídeo deste livro, a gente vai começar a entender o que a Mary, Queen of Scots, escreveu para o seu filho James. Então, esse foi o primeiro capítulo desse livro. Eu espero que você tenha gostado. Deixa eu ficar grandão aqui para despedir de você. Então, como eu falei, esse foi o primeiro capítulo de Mary, Queen of Scots, do Tim Vickery. Espero que você tenha gostado. Gostou? Deixa um like, compartilha com seus amigos, deixa um comentário, pergunta coisas também. Olha, eu não entendi tal palavra, por que tal palavra é assim, por que disso, por que daquilo, sugestões de livros também. Eu aceito várias sugestões que eu posso correr atrás, procurar uma versão facilitada, uma versão bem legal para a gente trazer aqui e aprender muito mais com eles. Tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você no capítulo 2 ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto, tchau, tchau.